Pessoal, um grande abraço, bom dia, bom domingo para todos nós. Hoje é Dia dos Pais, né? Os parabéns para todos os papais e para mim também, que sou papai, já sou avô, né? Também. Então, hoje, 10 de agosto de 2025, aquela comemoração com a família, né? Para quem tem papai, eu não tenho mais, mas tenho os filhos. Então, a gente comemora com os filhos também, né? Desse jeito. É o rodízio da vida, né? O rodízio da vida. Mas para quem tem seu papai, então comemore com ele, né? Compartilhe as boas coisas, momentos, relembre as boas histórias da vida, o convívio da família, as situações, né, de dificuldades que foram passadas. Eu digo dificuldades para manter a família, né? Cada papai tem uma história. Às vezes a gente vê hoje e às vezes fica até meio no esquecimento, não sabe as dificuldades que nossos pais passaram. O meu pai mesmo passou muita dificuldade, né? Meu pai era empregado do Estado, mas ele tinha um emprego no Estado que ganhava o equivalente hoje a um salário mínimo. E ele, finais de semana, sábado e domingo, em vez de descansar do trabalho, que ele trabalhava na Secretaria de Agricultura do Estado aqui em Pernambuco, ele saía com uma maleta, uma mala grande com os bonecos, né, aqueles bonecos fantoches, mamulengo, conhecido mamulengo, e na outra parte ele tinha uma pasta, chamava uma pasta grande também, que carregava a empanada. A empanada era um pano pesado, tipo uma cortina, que era colocado assim no recanto das casas, na sala, nas garagens, e ele fazia a apresentação do mamulengo. Então todo final de semana saía para um dinheirinho adicional para comprar uma roupa, para comprar, era muita dificuldade. Eu nunca passei fome, graças a Deus, meu pai nunca se descuidou e eu cheguei a passar fome, não. Agora, aperto tinha, né? Tinha aperto. A gente fazia a feira, era tudo limitado. Eu lembro que meu pai recebia o dinheiro da feira, recebia o dinheiro do Estado, e ele olhava os meses, ia lá no calendário, olhava os meses, olha, esse aqui tem 4 feiras esse mês tem 5. Então vamos dar um exemplo. Ele tirava um dinheirinho para ficar com ele, para uma viagem que precisasse fazer, pagar um transporte, uma viagem local, né, praticamente aqui por perto, e ele separava, vamos dar um exemplo, R$ 1.000, tirasse R$ 1.000 para 4 feiras de 250. Hoje, trazendo para os dias de hoje, R$ 250. Ou então, quando o mês tinha 5 feiras, as feiras ficariam de 200. Aí minha mãe chiava, né? Dizia, mas isso não vai dar para nada. Ele dizia, eu não tenho mais dinheiro, só tem esse. Então, eu presenciei essas cenas. Eram momentos difíceis. E meu pai saía com a maleta dos bonecos, né? Fazia as apresentações aqui na região em Pernambuco, aqui na região do Agreste. E ele fez várias cidades aqui, né? Mas nos últimos anos ele ficou de vida dele, que ele atuava, tinha saúde ainda, que forçava muito os pulmões, né? Ele alterava a voz para 22 sons, em média isso, com os bonecos. Ele sozinho fazia todo o trabalho e não era fácil. Então, precisava de muita resistência física. E ele passou 50 anos da vida dele apresentando mamulengo aqui, foi até Alagoas, a Paraíba também. Então, era um artista popular, era poeta também. E meu pai lutou muito para conseguir as coisas e para manter a família. E só tinha eu de filho, né? Eu e minha mãe, era uma casa, né, que não tinha uma família grande, mas foi muita luta, né? Muita luta que meu pai teve, ele manteve a casa. Mas eu lembro que depois que eu tinha uma bicicleta, eu já grande, meus 14 anos, 15 anos, eu tinha uma bicicleta e eu lembro que a dificuldade para comprar pneus para essa bicicleta. Olha o valor do pneu de bicicleta hoje, quanto custa. Não é um valor tão alto o pneu da bicicleta. Mas eu lembro que uma certa vez eu costurando o pneu, emendando, dando remendo, ajeitando, sabe que não fica fácil. Topava quando ia passar no garfo. E eu querendo comprar sem dinheiro também, não trabalhava. E meu pai tinha um roçadozinho, tinha um sítio. E eu lembro que meu pai disse o seguinte, quando chegar em dezembro eu recebo o 13º, aí eu compro uma rodagem nova. O termo usado foi esse. Eu compro uma rodagem nova para a sua bicicleta. O que é uma rodagem nova? 2 pneus novos, uma rodagem.
E não é fácil, né? Na época eu digo a você o seguinte, na época eu não entendi muito, eu compro rodagem, tá bom, vou esperar, tá bom, eu vou esperar. Mas hoje eu sei o quanto foi difícil meu pai tirar esse dinheiro da programação dele para comprar 12 pneus de bicicleta. Veja que era tudo limitado, tudo limitado. E eu estou compartilhando isso aqui hoje com vocês, no Dia dos Pais, porque eu sei quanto foi difícil meu pai me criar. Muito difícil. Tudo era limitado. A minha vida também é limitada. Eu não tenho uma vida farta, não. Mas em relação ao que meu pai tinha, hoje eu tenho. Né? Hoje a gente tem muitas facilidades, muitos empréstimos que você pode fazer, compra parceladas. Então, tudo isso. Você hoje quer comprar, por exemplo, uma bicicleta. Uma bicicleta que custe hoje R$ 1.300, que é essa faixa, uma bicicleta hoje está custando no mercado, uma bicicleta popular, R$ 1.000 por aí. Então você vai lá, divide em 10 parcelas numa loja, parcelas de R$ 100. Já é mais fácil. Naquela época do meu pai não tinha essa facilidade. Então, são recordações que eu tenho do meu pai e muitos ensinamentos. Uma certa vez, meu pai me criou muito com rigidez. Meu pai me criou com muita rigidez e eu vou dizer para vocês, certa vez eu fui na casa de um amigo da família e lá ele me deu uma jaca. Eu sempre conto isso no rádio, estou contando aqui hoje o Dia dos Pais, através aqui da Rádio Viva Web e nossas plataformas. E eu comprei, eu ganhei essa jaca, uma jaquinha pequena, o senhor me deu lá na Vila do Entroncamento, eu já bem grande, né, adolescente, e eu cheguei em casa e eu disse, papai, seu fulano me deu essa jaca, parta ela. Veja só que eu nem mais arriscava partir, ele tinha uma faca, o trabalho dele, pegou a faca, aí ele disse, deixa esfriar primeiro. Eu disse, não, tá fria, estava dentro de casa a jaca. Disse, não, deixa ela esfriar, daqui a pouco eu parto. Eu guardei a jaca e fiquei por ali. Meu pai escorregou um pouquinho, saiu, foi lá na casa do senhor saber se eu tinha ganho essa jaca. E quando ele voltou, ele disse, olha, vai buscar a jaca, Ayrton? Aí, para partir, aí eu fui buscar, ele disse, eu lembro até hoje, ele pegou a jaca assim, botou a faca em cima da casca da jaca para cortar ela, aí disse, eu fui saber se você tinha ganho essa jaca. Se você não tivesse ganho essa jaca, você ia comer ela com casca e tudo agora. Veja aí como era a situação. Ele disse, mas eu fui saber e você ganhou, realmente. Aí ele sabia que eu não ia mentir, mas ele foi lá que eu não iria mentir, mas ele foi saber se eu tinha ganho essa jaca. E a frase foi essa, se você não tivesse ganho essa jaca, tivesse trazido ela escondida, né? Você ia comer ela com casca e tudo. Então meu pai foi duro, mas nos ensinamentos que me ensinou a ser um homem. Né? Posso falar sem nenhum medo. Meu pai é um homem sério. Né? Meu pai só tinha um problema quando ele ingeria, né? Bebida alcoólica, eu tenho dificuldade com algumas palavras aí. Ingerir bebida alcoólica, então ele se transformava. O álcool é uma tristeza maior do mundo, né? Por isso que eu reprovei, não quis saber, nunca quis saber de beber, nada, nem quero. E aconselho, né? Mas cada um tem uma vida liberta, faz o que quer, mas a gente vê o que acontece por aí. Então, o desentendimento de meu pai com minha mãe foi por conta de bebidas alcoólicas, mas era um homem trabalhador, um homem de bem, só honesto, respeitador. Agora, quando bebia, aí a mente altera, alguém diz que não, né? Tem pessoas que, mas eu sei beber, cada um diz o que quer. Eu tenho testemunho do que foi a bebida e como foi o relacionamento do meu pai. A única coisa que foi ruim na minha vida de convívio com meu pai foi o relacionamento, ele bebendo. Somente isso. Outra coisa não, meu pai foi homem de bem. Eu guardo muita saudade do meu pai. E hoje é um dia para memorizar isso, né? Para trazer a memória. Eu sempre lembro, até meus programas de rádio, o pessoal diz, mas fala tanto de teu pai, não fala quase sua mãe. Minha mãe era muito calada. Minha mãe era um pouco frustrada na vida, sofreu muito com meu pai. Né? Ele, quando bebia, fez ela sofrer muito. Mas tudo passou. Tudo passou. Minha mãe passou, meu pai passou, eu vou passar também. Então isso aqui fica registrado pelas mídias sociais, aqui nas redes sociais. Mas eu tenho de meu pai me deu uma casa.
Eu comprei uma casa e eu lembro o que meu pai me disse quando me deu a casa. Meu pai me deu uma casa na Vila do Entroncamento e ele disse para mim: vou lhe dar essa casa e você não venda. É o pedido que eu lhe faço. Não venda. Ainda, ele disse até assim, ainda que eu e sua mãe estejam com uma doença grave, ele citou até uma doença, não quero citar aqui. Se tiver com uma doença grave, deixe eu morrer, mas não venda a casa para gastar comigo nem com sua mãe. Porque você pode vender a casa, gastar o dinheiro, eu morro da doença ou sua mãe, e você fica sem eu, gastou o dinheiro e ficou sem a casa. Então, não venda por nada no mundo. Nada no mundo venda a sua casa. Eu quero lhe dar uma casa para você ter onde morar. Porque eu sofri muito sem ter uma casa para morar. Agora, imagine o esforço ser limitado com os bonecos, ganhando dinheirinho, para comprar essa casa. Foi juntando de pouquinho em pouquinho. Eu com o olho nesse dinheiro. Eu com o olho no bom sentido. Por quê? Porque eu queria, quando meu pai comprou essa casa, sabe o que é que eu queria que meu pai comprasse? Um Jeep. Não é esse Jeep agora que tem aí não, né? É aquele Jeep mesmo, aquele Jeep antigo. Eu queria que meu pai comprasse um Jeep daquele. Ele comprou depois. Mas na época eu queria que ele comprasse. E quando ele comprou a casa, eu fiquei muito triste. Ele comprou, me deu a casa e eu... Uma casa dessa dava para comprar um Jeep. E tinha um Jeep de olho já. Até eu lembro, um Jeep que era roxinho na época. Muito bom. E eu doido por esse... Aquele carro na época, eu acho que eu teria enlouquecido. Eu aprendendo a dirigir também, eu começando a aprender, que tinha um amigo que tinha um Jeep e me ensinando a dirigir. Papai, eu comprava o Jeep. A casa eu não vou casar mesmo, nem tão cedo. Vai demorar para me casar. Eu estava com meus 16 anos, por aí 17 anos. Não, eu vou demorar a casar. Eu estava só paquerando algumas meninas, não, né? Tinha uma paquera com uma menina, um namoro já. Tinha um namoro com uma menina, eu acho que nem tinha, sei lá, só umas paqueras mesmo. Mas ele disse, não, comprar uma casa. Comprar uma casa para você. E comprou essa casa. Essa casa que ele comprou, eu para vender ela, eu vendi casado na época. Eu vim morar em Cupira, viemos morar em Cupira, a casa ficou na Vila de Trocamento, claro que eu não ia trazer, né? A casa ficou. E aqui apareceu outra casa. E eu não ia voltar para morar em Lagoa dos Gatos. Eu disse, papai, vamos vender a casa e comprar outra. Ele disse, mas tem onde comprar uma aqui? Eu digo, tem uma ali, já olhei. A casa custa tanto, eu vendendo lá e comprando aqui. Aí ele disse, pronto, então vamos fazer negócio. Aí deixou o negócio amarrado, eu coloquei a casa à venda, essa outra casa, vendi, comprei a daqui. Aqui no bairro Novo Horizonte, na rua Regiane Ramos. E posteriormente eu dei uma arrumada na casa. Outra raiva que eu tive do meu pai, repara só, o pai querendo bem e o filho, às vezes, eu estou contando isso para servir de testemunho. Um dia de uma festa em Agrestina, que era uma festa tradicional, e eu sempre ia com minha mãe para essa festa, eu gostava, e o rapazinho, né, eu queria ir para a festa. Aí meu pai disse, olha, rapazinho, um rapaz já, eu já tinha meus, eu acho que uns 19 anos por aí. Aí meu pai disse, vamos fazer, eu sempre fui curioso, ele disse, você vai sentar uma porta da cozinha e rebocar aquela parede de trás da sua casa. Não, pai, isso a gente faz outro dia. Não, fazer agora que eu tenho tempo. Eu faço massa e você faz o reboco, senta a porta. E eu trabalhei com a raiva. Sentar a porta, doido para ir para essa festa lá. Aí trabalhei, que ele estava de folga e eu estava em casa, pronto. Ele me orientou. E eu sentei a porta da cozinha. Eu nunca fui muito tapado para fazer as coisas. Eu sento porta, eu faço instalação hidráulica, elétrica, essas coisinhas eu faço. Tanto é que esse estudo aqui eu fiz todinho, montei. Toda a estrutura dele, né? Isolamento, acústica, todo o projeto aqui foi meu e eu monto tudo. Né? Eu sou muito curioso para isso e faço minhas coisas. Às vezes o tempo é que não dá, minha esposa até reclama, mas falta fazer isso, tu não faz, tu sabe, não faz. Né? Porque começa a fazer, paro porque eu tenho que sair. Aí nem termina e fica aquela... Mas aí eu tive uma raiva do meu pai que eu queria, depois eu entendi. Depois eu entendi, fazendo ele, gastando dinheiro, investindo, comprou material, ele mesmo fazendo uma massa lá para que eu aplicasse na parede, o reboco. Não sou muito bom em reboco não, viu? Mas fiz. Então, tudo isso é o pai quer o melhor para o filho. Estou contando essas histórias porque o pai quer o melhor para o filho. Então, hoje, você que é filho, está me ouvindo agora, está me vendo, está ouvindo pela Rádio Viva, está me vendo aqui, então...
o que seu pai falar é o correto. O pai sempre quer o melhor para nós, né? Eu fosse falar do meu pai aqui, eu teria o dia inteiro, um programa o dia inteiro falando. Então, é um momento de recordação, sinto muita saudade do meu pai, muita saudade mesmo. Da minha mãe também, claro, mas hoje é o Dia dos Pais, né? Para falar do papai hoje. E meu pai deu tudo o que ele tinha por mim. Quando eu fui casar, a minha esposa sabe disso, ele, além de ter dado a casa, comprou cama. Ele já tinha comprado há muito tempo, viu? Inclusive, antes de eu casar com minha esposa, eu lembro, tem uma história, não é segredo, eu comecei a namorar uma menina e ela descobriu que eu tinha uma casa logo no início. E depois ela descobriu que tinha sofá, que tinha cama, que tinha armário. Tudo isso. Ela disse, tu tem uma casa, né? E ela é muito esperta, viva, que só... Aí eu estava só começando a namorar com ela. Eu disse, tem. Ela disse, mas tu nem falou ainda. Eu disse, não, depois a gente vai olhar lá. Aí depois o namoro terminou. Mas quando eu comecei a namorar minha esposa, eu namorei 1 ano e meio aproximadamente, até chegar ao casamento. E eu já tinha, quando eu comecei a namorar, eu já tinha sofá. Eu não comprei nada, meu pai comprou tudo. Sofá, cama, armário, colchão, mesa, tudo isso já tinha. Panela de pressão, alumínios, colheres, muita coisa meu pai tinha comprado. A minha mãe, coitada, não comprava porque ela não tinha o dinheiro. Ela pegava o dinheiro que o meu pai dava para ela fazer a feira. Ela não trabalhava, ela não tinha como ela comprar nada. Fazia o esforço que podia. Mas meu pai comprou muita coisa. Outro detalhe também, que numa troca dessa de casa, quando eu vendi uma casa para comprar outra, eu vendi uma casa em trocamento, comprei uma aqui em Cupira, Novo Horizonte. Depois vendi do endereço que eu falei, a Regiane Ramos, para comprar na Moacir Soares. Mas tudo casado, e para comprar essa da Moacir Soares já era uma casa muito boa, bem acabada, com cerâmica na frente, portão de ferro, porta já com janelas de vidro, com cerâmica todinha na casa, era uma casa pronta para morar, né? E eu disse, olha, aí papai fez uma poupança para mim também, vejam só o que é o pai. Hoje eu faço muito pouco pelos meus filhos, em relação ao que meu pai fez por mim. E estou dando esse testemunho aqui, hoje, Dia dos Pais, para que você está acompanhando agora, nessa manhã de domingo, mas vai acompanhar em outro horário, outro dia. Quando eu fui vender a casa lá, outra, para comprar essa outra melhor, a casa era uma faixa de 10 mil, na época, isso já tem muitos anos, né? A faixa deve ter uns 39 anos por aí, eu creio que mais ou menos, sou muito ruim de data. E vendeu uma para comprar a outra, vendeu uma na faixa de 10 a 12 mil e a outra custou 15 mil. Veja só que tinha uma diferença aí de 4 a 5 mil reais. Eu tinha, sabe quanto no banco? Eu tinha 4.500 reais no banco, na época. E eu não botei um centavo, era meu pai botando numa poupança. A poupança na época rendia bastante, né? E meu pai sempre botava um dinheirinho lá. Ele disse, não, isso aqui é um pezinho para você. Me deu a casa. Isso é um amor de pai, né? Isso é um amor de pai. Só sabe quem é pai. E ele sabia o amor que ele tinha por mim e dedicava. E ele juntou esse dinheirinho no banco na época. Me parece que... Uma época era no Bandep ainda. Depois passou para o Banco do Brasil. Não sei se foi só no Bandep. Acho que foi só no Bandep. Era o Banco do Estado de Pernambuco, né? E eu acho que foi, depois passou para o Banco do Brasil, não me recordo bem. E o resultado, estou fazendo barulho aqui, né? Meu relógio. E o resultado é que quando eu fui negociar essa casa, era para tirar o dinheiro todo e completar ainda uns 500 reais na época, 500 cruzeiros, 1.000 cruzeiros, era que não era reais, eu acho que era cruzeiro, tinha 4.000 cruzeiros, 4.500 cruzeiros, uma coisa assim. Eu tive outra raiva do meu pai. Repare só como são as coisas, a incompreensão do filho. Não é raiva, mas fiquei chateado. Quando eu vendi a casa era 15 mil, a outra, eu vendi a outra por 11 mil. 11 mil, alguma coisa, 11 mil. Ficaria com 11 mil. Eu disse, tem 4.500 no banco, então 4 mil eu tiro completo, eu tiro os 4.500, no meu plano logo. 500 reais eu vou comprar uma bicicleta nova na loja em Caruaru, que eu comprava bicicleta velhinhas, né? Eu disse, eu vou tirar uma bicicleta Monarch nova. Eita, pronto.
Aí eu disse para meu pai, a conversa foi essa, eu disse, pai, tem 4.500, né? Ele disse, pronto, 4.000 a gente vai tirar para completar agora a casa, o dinheiro, e os 500 eu vou pegar e comprar uma bicicleta em Caruaru Novo. Ele disse, não. Eu disse, não. Ele disse, não. Os 500 a gente vai deixar lá para ir rendendo e a gente botando mais um pouquinho lá. Quando eu puder, eu boto mais. A gente não vai fechar a conta, a poupança, não. A gente vai... Eu não gostei. Eu olhei para o papai e disse, mas isso é danado negócio desse, né, rapaz? Eu já estava nos meus planos para comprar uma bicicleta. Veja o que o filho pensa e o que o pai pensa. E não tirou, só tirou o dinheiro. Não, vamos tirar o dinheiro e completar os 4.000. 4.000 cruzeiro, 4.000, acho que foi cruzeiro na época. Cruzado, não foi cruzeiro. Não me recordo bem, se foi cruzeiro ou real, sei que foi dinheiro. Equivalente hoje seria o quê? Seria a casa que eu comprei hoje, ela vale uma faixa de... Ela deve valer uns 120 mil reais. Essa casa vale isso hoje. 100 mil, 120, por aí. Eu acho que vale uns 100 mil. Essa casa que eu comprei por 15 mil na época. Então, era um valor bom, né? Um dinheiro bom. Eu estaria completando em torno aí de quanto? De uns 30%, né? Esse valor da poupança que tem para completar. Eu acho que a média é isso, fazendo os cálculos direitinho. Mas é isso, pessoal. Dia dos Pais, boas lembranças, conselhos, repreensões, mas tudo isso para o nosso bem. Você que é papai, se mantenha como pai. Muita gente diz o seguinte, porque os filhos de hoje estão muito diferentes, o mundo hoje está... Não, são os pais que estão diferentes. Muitos pais, não são todos, claro. São muitos pais que estão aí sem posição de pai. Você tem que ter posição. Eu criei 2 filhos, eu agradeço a Deus, com minha esposa criamos, né? Orientamos, hoje são 2 homens de bem. Hoje sempre foram, né? Crianças, jovens, adolescentes. Hoje tem um que já é pai, tem 30 e poucos anos, já é pai. O outro não é pai ainda, mas é casado. Acabou de se formar e entrar na PM em Pernambuco. Formatura agora, nesse dia 12 de agosto. Estará recebendo, né, todas as homenagens e realmente passando a ser o policial. Já recebeu, já tem matrícula, já tem farda, tem tudo. Dia 13 se apresenta no batalhão. E vai tocar a vida dele como profissional nessa área, que não é fácil, mas na PM de Pernambuco. O outro também, ele também, esse passou na PM, também passou no estado como professor, que ele já era professor da rede municipal, e também professor do estado, mas em função de ter que escolher, já estava, né, no curso da PM, então ficou no curso da PM e deixou para lá a aprovação, não tem como assumir pelo estado como professor, mas também teria já a sua posição como professor do estado, e o outro é professor do estado, né? Já está no estado há algum tempo, também é professor do estado, continuam estudando, né? Eles têm metas a alcançar, e eu só tenho que agradecer a Deus, pelo pai que eu tive e pelos filhos que eu tenho. Só tenho que agradecer. E hoje eu tenho uma família, meu pai não está mais no meu convívio, muita saudade, minha mãe também não está. E a minha família hoje é minha esposa e meus 2 filhos, minhas 2 noras, que eu tenho como filhas, e meu neto. E vamos agradecer a Deus por tudo e pedir a Ele livramento, saúde e viver até quando Deus permitir, com a certeza de vida eterna, né? Vida eterna, que o nosso Pai Celestial nos garante. Então temos a vida aqui pautada nos conselhos bíblicos, porque eu sou cristão, perfeito não sou, mas tento manter, né, uma linha que dê um bom testemunho de cristão, luto por isso, e o Espírito Santo tem nos orientado. A gente falha, infelizmente, nós somos, às vezes relaxados em certos momentos, mas estamos aqui, nessa caminhada de santificação, até chegar à glorificação, e não vem de nós, é Deus que faz isso em nossa vida. Pessoal, um grande abraço, muito obrigado pessoal que tem apoiado aqui as nossas transmissões pelas mídias digitais, pessoal que tem apoiado, colaborado, a exemplo da PC Link Telecom aqui em Cupira, o seu provedor de internet, a PC Link também desejando
Feliz Dia dos Pais para todos os papais clientes, ou não, mas todos os papais de um modo geral. A exemplo da Top Lux Ótica também. A Top Lux também desejando a todos os papais um feliz Dia dos Pais. Um grande abraço, que todos tenham um bom dia, bom domingo para todos nós.